Eu tenho um probleminha em Belo Horizonte, por isso eu terei que sair um pouco mais cedo, né? E começo primeiro agradecendo, Samuel, o convite, a deferência, a amizade, né? Para vir aqui a Manhuaçu, né? E agradecer também, né? Muito bom falar junto com a minha querida amiga Aline, né? Minha colega, amiga de longa data lá na PUC Betim. Padu, um amigo antigo, ex-presidente do CP, né? Eu tive na sua diretoria, não foi isso? Foi. Né? A colega, falaram o seu nome? Júlia, né? Conheci aqui também, prazer. Né? E me coube a primeira parte, né? E a mesa sobre sistema acusatório e democracia. Sistema acusatório vem a ser um pouquinho do que eu venho pesquisando desde o mestrado com o professor Leonardo Marinho, né, presidente do ICP, que me abriu as portas para essa discussão há alguns anos atrás. Bom, e eu preparei basicamente minha fala, que eu quero falar um pouquinho sobre as reformas do processo penal e a importância de se reformar o processo penal brasileiro para se adotar uma matiz acusatória. É importante dizer que todos os países que viveram ditaduras dos anos 60 a 80 na América Latina, todos esses países reformaram seus códigos de processo penal. Menos o código escrito em língua portuguesa. Eu não vou nem dizer qual que é, cada um chega à conclusão que quiser. E nós temos, no Brasil, se a gente pegar desde as origens do processo penal brasileiro, nós sempre tivemos estruturas inquisitoriais. Se nós pensarmos na estrutura das ordenações portuguesas que vieram para o Brasil, elas adotavam um modelo inquisitorial clássico, onde o julgador concentrava os poderes de acusação e de julgamento. Se nós pensarmos com essa base, nós seguimos repetindo o mesmo modelo que foi construído por Inocêncio III em 1215 no Quarto Concílio de Latrão. Nós não conseguimos sair de lá. E não conseguimos sair de lá por um motivo muito simples. Em 1808, quando Napoleão faz o Código de Processo Penal de primeira instância na França, ele o faz seguindo uma base clara, separando o processo em duas fases, uma primeira fase inquisitória, uma segunda fase acusatória, inclusive adotando o procedimento pelo júri. Mas a genialidade de Napoleão, o grande golpe de cena que ele dá, é permitir que o produto da primeira fase inquisitória seja levado à segunda fase, que teria uma ideia de acusatória. E quando ele faz isso, ele permite que o inquisitório ingresse no acusatório, criando o que muitos ainda acham, ou chamam, ou tendem a dizer ser um sistema processual penal misto, que de misto não tem nada, na verdade é um modelo inquisitório travestido. E isso, digo isso com muita tranquilidade, porque a base, quando nós falamos em sistemas processuais penais, e vamos separar o sistema acusatório do inquisitório, o que diferencia um do outro é o princípio reitor, princípio dispositivo no sistema acusatório, que determina a gestão da prova nas mãos das partes, e sistema inquisitório, princípio inquisitório, determina a produção das provas nas mãos do juiz. E a genialidade do sistema inquisitório é que ele é humano. Nós, enquanto seres humanos, decidimos primeiro para buscar justificativas posterior. Eu sempre gosto de dar o exemplo, quando eu falo isso, do meu pai. Meu pai, certa vez, nós fomos ver um jogo de futebol, Brasil e Argentina, no Mineirão. E o Brasil matando a pau o time da Argentina, ganhando 3-0, 35 minutos do segundo tempo, meu pai olha pra minha cara assim e fala, eu quero ir embora. Eu falei, pai, tem 15 minutos de jogo ainda, só o preço do ingresso dá mais de R$1 o minuto, pai. Você tá querendo perder 20? Eu falei, não, eu quero ir embora, não sei o que, tal. Tá, pai manda, filho obedece, né, assim? Funciona assim, então vamos. Eu e meu irmão levantamos, fomos embora. Chegamos no estacionamento, não tinha nenhum carro prendendo o carro da gente. Já é um milagre no Mineirão isso acontecer, mas entramos no carro, o carro saiu do estacionamento, beleza. Meu pai assim, tá vendo? Olha o trânsito.
Nós vamos chegar em casa cedo. Não, pai, mas pode sair gol. Não, vai ter nada, não. Não saiu gol, não acabou 3-0. Ele acabou, tá vendo? Acabou 3-0. Meu pai, quando ele resolveu ir embora, ele não tinha certeza que o carro ia estar liberado. Ele não sabia que o trânsito ia estar bom. Ele não sabia que não ia acontecer mais nada no jogo. Nada disso era fator que estava no seu domínio. Mas ele decidiu ir embora e depois ele foi buscando as justificativas todas do que ia acontecendo para justificar a ideia de ir embora. Isso é humano. O juiz decidir primeiro para justificar depois é humano. Agora, se nós entregarmos a ele o produto da fase inquisitória para ele chegar na decisão, humanamente, ele conhecendo aquele produto da fase inquisitória, ele já toma ideia, já toma consciência da decisão que ele pretende e ele passa a segunda fase, não buscando o contraditório ou a prova produzida em contraditório, mas buscando aquilo que vai justificar a sua decisão previamente tomada, o que Franco Cordeiro vai denominar de quadro mental paranoico do juiz. Daí, essa é a base. Quando eu falo do processo napoleônico, Napoleão cria essa estrutura de uma forma muito genial. Tão genial que se eu não te falasse que era Napoleão, você ia pensar que era o CPP de 41. Porque esse CPP de 41, ele vem para nós, mas antes dele nós tivemos outros. Quando nós revogamos as ordenações filipinas, nós as substituímos pelo Código de Processo Criminal do Império, que seguia exatamente a mesma estrutura do Código Napoleônico. Tinha uma diferença, nós não tínhamos a autoridade policial que foram criados só em 1841, o Código de 1832 e a reforma que cria as autoridades policiais, delegados de polícia de 1841, 13 de dezembro de 1841. Então, essa estrutura que nós vamos estabelecer e que ela é mantida desde então no Brasil, ela faz com que se crie uma ideia de que nós estamos em um modelo acusatório, quando na verdade nós estamos em um modelo inquisitório. Isso reflete na doutrina. Se nós pegarmos vários doutrinadores do processo penal, nós vamos ver gente falando que o sistema brasileiro é acusatório, gente falando que o sistema é misto, e gente falando que o sistema é inquisitório. Primeiro, não pode ser misto, porque não tem sistema misto. Nós não temos um princípio reitor misto, não existe. Para isso, eu recomendo sempre o texto do Jacinto, cada parte seu lugar constitucionalmente demarcado. Está à disposição na internet, é muito fácil de achar. Quem não achar, pega meu e-mail que eu mando sem problema nenhum. É um baita de um texto, para mim, um clássico do Jacinto, saiu na revista do Senado, é fácil de localizar. Jogar no Google Jacinto Coutinho, cada parte seu lugar constitucionalmente demarcado. Você acha esse texto em PDF. Bom, mas dito isso, o nosso Código de 1941, ele é produto da ditadura Vargas. Ele é feito em 41, com o Congresso fechado, por obra de um mineiro, Francisco Campos, E Francisco Campos, ele tem uma característica muito interessante. Ele não podia ver uma ditadura que ele queria colar nela. Ele é o cara que escreve o ato institucional número 1 e número 2 da ditadura militar. E minha suspeita é que ele só não escreve o AI-5 porque ele morreu em agosto e o AI-5 é de dezembro. Mas isso é outro problema. Então, Francisco Campos, ele redige esse código com o Congresso Nacional fechado, e esse código é otorgado através de um decreto-lei. E qual que é a estrutura do Código de 41? Eu tenho um inquérito policial, eu tenho ali o artigo 12, que diz que o inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa sempre que servir de base para esta ou para aquela. Ou seja, pega o inquérito, o produto do inquérito e joga dentro da ação penal. Eu permito que o juiz produza provas de ofício. Eu permito que o juiz condene sem pedido da acusação, artigo 385, hoje objeto da ADPF 1122, que o ICP também está lá como amicus curiae. E mais, eu digo que o Código de Processo Penal de 41, ele não carrega consigo a presunção de inocência, ele carrega consigo a presunção de culpa. Não é nem de não culpabilidade, como Manzini dizia na Itália, é a presunção de culpa. Porque se a gente pegar a estrutura original do Código, alguns dispositivos que estão lá até hoje, basta ver, Padu, as hipóteses de recurso de ofício, que são todas decisões a favor do réu. A decisão que julga
o pedido de reabilitação, a decisão de absolvição sumária, todas as hipóteses de recurso de ofício do juiz são hipóteses que julgam a favor do réu. Como se a decisão que julga a favor do réu tivesse errada ou só pudesse ter validade após a sua confirmação por um tribunal. E mais, se a gente vai na estrutura original do Código, nós vamos ver lá que o réu que era absolvido e estivesse preso, ele permanecia preso esperando o trânsito em julgado. Se a acusação recorresse, ele aguardava o recurso da acusação preso. E o réu que era condenado e estivesse solto, só poderia recorrer se recolhesse ao cárcere, e não só se recolher. Se ele fugisse, o recurso era deserto. Logo, a presunção de certeza da sentença condenatória, porque se permitia a prisão para aguardar recurso da defesa, ou se obrigava a prisão para aguardar recurso da defesa, enquanto havia desconfiança da sentença absolutória, porque se o réu que estivesse preso e era absolvido, ele tinha que esperar solto, preso, o trânsito em julgado, como se a sentença condenatória tivesse uma aura de certa e a sentença absolutória tivesse uma presunção de que estivesse errada. Essa é a estrutura do Código. Essa é a estrutura que o Código de 1941 carrega consigo. E aí, né, lembrando que ele foi feito sob uma ditadura, e ele serve também à ditadura militar, e, passada a ditadura militar, nós estabelecemos um novo prisma constitucional, um novo paradigma na Constituição da República. Ao trazermos os direitos fundamentais para o início do texto, estabelecemos a presunção de inocência logo no artigo 5º, estabelecemos a separação, né, o Ministério Público pela primeira vez de forma autônoma. Antes o Ministério Público ele era ou parte do Judiciário, né, se a gente pegar a Constituição de 1891, Constituição de 1822, 1891, 1934, 1937, 1946, o Ministério Público é trazido com 1 ou 2 artigos, lembrando normalmente o Procurador-Geral da República, dentro da estrutura do Poder Judiciário. Já na Constituição de 1967, da ditadura militar, e na Constituição, ou na emenda da Constituição de 69, o Ministério Público é levado para dentro do Poder Executivo, e na Constituição da República de 1988, pela primeira vez, ele ganha autonomia, ganha estrutura e ganha independência próprias. Né? Na terça-feira eu vou fazer sustentação oral no julgamento do Jackson Zilli. Uma das coisas que eu pretendo lembrar é isso. O Ministério Público agora, pela primeira vez, ele é autônomo. E se garante a independência funcional do mesmo Ministério Público na Constituição. E estabelece o Ministério Público enquanto titular privativo da ação penal. Isso é um ganho acusatório. Coloca, olha, eu tenho esse órgão aqui que vai acusar, ao mesmo tempo se estabelece o órgão que vai julgar as garantias do juiz, também no texto constitucional. E, por sua vez, o advogado e a defensoria pública no 133 e 134 da Constituição. Ou seja, se estabelece uma separação absoluta entre quem acusa, quem julga e quem defende, que é o pilar da estrutura acusatória. Quando a Constituição faz isso, essa estrutura de código deixa de nos atender. O código não atende mais às necessidades da estrutura acusatória constitucional. Então, nós precisamos de um novo código. E passamos os últimos 40 anos tentando reformas pontuais. Eu costumo dizer que a gente tem que aprender alguma coisa com a experiência alheia. A Itália faz a Constituição Democrática dela em 1948, tão logo ela rompe com o regime fascista. É a Constituição Democrática de 48, e ela tinha o Código de 1930, que é o código que serviu de base de inspiração para o Código Brasileiro, vigente até hoje. E ela passa a fazer reformas pontuais no seu código, de modo a tentar alterar o sistema sem conseguir alterar o sistema inquisitório, no que a doutrina italiana, à época, denomina de garantismo inquisitório. Por quê? Porque eles mantinham o modelo inquisitório e tinham a Corte Suprema aplicando as garantias constitucionais com uma forma de modificar ou de melhorar
o sistema inquisitório. E não conseguiram reformar. As discussões da reforma italiana são muito interessantes. E aí, em 1988, a Itália faz a reforma integral do Código, para adotar um sistema acusatório que, posteriormente, sofre uma contra-reforma em 92 com a Operação Mãos Limpas. Mas aí já é uma outra história. Né? E aí, então, mas nós temos que aprender com a experiência italiana. Né? Reformas pontuais não são capazes de mudar o sistema processual. E aí, então, né, nós temos que fazer uma reforma do Código de Processo Penal. Só que reformas, né, se a gente pensar em reformas pontuais, elas não são capazes de reformar o sistema. E uma reforma de sistema, ela carece de muito mais do que simplesmente mudar a lei. Mudar a lei não vai ser suficiente para isso. Porque nós temos, né, que pensar a partir da experiência latino-americana, ou a experiência que nos surge. Por quê? Nós tentamos fazer uma reforma muito significativa com a Lei 13.964, ou tal pacote anticrime, eu não gosto desse nome. Eu costumo dizer que se há uma lei anticrime, as outras então quer dizer que seriam a favor do crime. Né? Não seria. Leis penais não são a favor de crime, ou lei não é a favor disso ou daquilo. Lei é lei. Simplesmente isso. Né? E ela traz uma estrutura muito interessante que foi copiada do projeto de Código de Processo Penal que está sendo gestado no Congresso. E é um Ctrl+C, Ctrl+V, e aí isso é fácil de provar. Se a gente for lá no artigo 3º-D do Código, você vai observar que cria-se ali uma regra de impedimento ao juiz de garantias para ele julgar. E ele vai dizer o seguinte: o juiz que exercer as competências do artigo 3º, do artigo 4º e 5º deste Código, não poderá proferir sentença. Esse vai no artigo 4º e 5º desse Código, está falando de inquérito policial. Não tem nada a ver com nada. Mas por que está se referindo ao 4º e 5º? Simplesmente porque o 4º e 5º são os artigos de garantias do projeto de lei, enquanto que viraram o texto do artigo 3º-B e C. Tá? Então, na verdade, quando fala 4º e 5º, está falando do artigo 3º-B e C. Né? Mas, nós estabelecemos no artigo 3º-A que o Código terá estrutura acusatória. Beleza, estrutura acusatória significa separação absoluta entre as funções de julgar e acusar. Muito bem, então nós temos que reinterpretar todo o Código com base nisso. Né? É o que pretende a DPF 1122 em relação ao artigo 385 do Código. Né? Fala, olha, a estrutura acusatória, ela contradiz com a possibilidade do juiz proferir sentença condenatória quando a acusação pede a absolvição do réu. Né? Muito bem. Mas a estrutura que essa lei cria é muito interessante, porque ela determina a exclusão física dos autos de inquérito policial após o oferecimento da denúncia. Os autos de inquérito ficariam na vara do juiz de garantias à disposição das partes, para que as partes pudessem ter conhecimento dos elementos do inquérito, mas não teriam acesso ao juiz que proferiria a sentença. Ela estabelece que o juiz de garantias e o juiz do processo. Ela separa um juiz do outro. Ela estabelece que que a prova ilícita será excluída com impedimento do juiz. Ela cria uma estrutura interessante, né, dentro daquilo que se poderia fazer. E aí veio o Supremo Tribunal Federal em 4 ações diretas de inconstitucionalidade, que eu acho muito interessante quando a gente analisa com base em quem propôs essas ações. Né? Foi basicamente associações de magistrados, associações do Ministério Público e partidos políticos da base do governo que sancionou a reforma. Né? Então era um governo que era situação e oposição a ele mesmo, né? Que vão impugnar basicamente
os artigos mais constitucionais do Código, ao argumento, muitas vezes, que aumentaria o custo do processo, enquanto aumentar o tempo de gente presa não aumenta custo nenhum, né? Ela aumenta para 40 anos o tempo que uma pessoa pode passar encarcerada, mas isso não aumenta custo para essa galera, não. O que aumenta custo é garantias individuais, né? E se botar na ponta do lápis, não aumenta os custos, né? Você não precisa de mais juízes, você vai redistribuir trabalho. O grande lance dessa reforma é isso, ela redistribuiria trabalho. E aí o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs, ele vai dizer que o juiz de garantias é constitucional, beleza, lindo. Que a estrutura acusatória é constitucional, mas a exclusão dos autos do inquérito, não, merece uma interpretação conforme a Constituição, que o inquérito vai seguir ao juiz para que o juiz tenha uma maior compreensão dos fatos. Cara, se eu entrego o inquérito na mão do juiz, o juiz forma quadro mental paranoico. Também se reinterpreta, segundo a Constituição, a competência do juiz de garantias para receber a denúncia, atribuindo o recebimento da denúncia ao juiz do processo. Para receber a denúncia, ele vai ter que verificar se existe justa causa para a ação penal no inquérito policial. Ou seja, ele analisa o inquérito, verifica a prova da existência do crime, de autoria, forma o seu convencimento em relação ao caso, e a audiência, instrução e julgamento volta a ser um jogo de cartas marcadas, onde o juiz já decidiu ao iniciar o processamento. Também, né, ou seja, em resumo, o Supremo diz que nós temos uma estrutura acusatória, nós temos o juiz de garantias, mas ele próprio mina o que significa estrutura acusatória. Talvez por uma falta de uma definição clara do que seja o sistema acusatório. Porque nós não temos claramente definidos, ou não temos uma cultura no Brasil acusatória. Nós não construímos aqui uma cultura acusatória. A gente acha que sistema acusatório é somente ter as funções. Basta eu ter o Ministério Público para eu falar que eu tenho um sistema acusatório. Não, o papel do Ministério Público no processo penal é extremamente relevante. Né? Por isso, Padu, eu tenho uma profunda admiração pela instituição do Ministério Público, por promotores como você. Costumo dizer que sem o Ministério Público, né, o grande lance do sistema inquisitório puro, lá de Inocêncio III, foi justamente a genialidade dele estar ali. Ele não exclui o juiz do processo, ele exclui o acusador. Quando ele exclui o acusador, o juiz passa a fazer as vezes de acusador. Né? É muito interessante, tem um livrinho curto, né, que é o Código de Processo Penal Medieval, que chama Manual dos Inquisidores, né, do Nicolai Emmerich. Né, ele é editado até hoje, é muito interessante esse livro. E ele vai dizer um negócio assim, tem uma parte que ele vira e fala, não, o acusado de heresia, lá no medievo, tem direito à defesa. Você, nossa, o cara aqui é progressista, né? Emmerich, o cara é foda aqui, falando de direito de defesa. Aí ele vai falar, olha, mas tem que ser um advogado que tem que ter antigas raízes cristãs. Aí começou a complicar, né? O cara está sendo acusado de heresia, né? E que o papel dele era fazer o acusado confessar, porque ele só tinha direito de defesa se ele não confessasse, porque se ele confessou, para que defesa? E se não tivessem duas testemunhas que comprovassem o fato. Porque assim, testemunha para que defesa também? Tem prova. Né? Então, se eu não tenho prova, eu dou direito ao advogado, mas o advogado tem que fazer ele confessar. O papel do advogado era esse. Né? E isso vem se passando ao longo das gerações. E esse processo penal que é ensinado nas faculdades hoje, porque muitas vezes a gente ensina processo penal, a gente fala de sistemas processuais penais, a gente fala como se fosse um viés histórico, e aí vai uma crítica a todos nós, professores de processo penal, e eu me incluo entre eles. Né? Dá uma ideia de ser história, não, a gente está falando de presente, é de como se construiu o dia de hoje. Porque no Brasil nós não passamos pelos 6 passos que Alberto Binder diz para nós, um juiz argentino, que uma reforma processual penal carece para ser implementada com sucesso. Lá nas suas ideias para as reformas processuais, Binder, que foi o grande artífice que está por trás de toda a reforma processual penal da América Latina,
ele, Julio Mayer, ele vai trazer 6 passos para que a reforma processual possa ser implementada. E é isso que me traz, assim, a querer dar palestras, onde que me chamar eu vou, eu sou assim meio doido para isso, né? Me chama para dar palestra, eu vou, não olho a agenda e vira e mexe e dá problema, né? Mas a importância desse momento, porque o primeiro momento que Binder traz é justamente a etapa de sensibilização, onde se estabelece a importância de uma reforma, onde que nós vamos ver que direitos e garantias fundamentais não são algo que gera impunidade, mas algo que gera um julgamento justo, independente e imparcial do juiz. Nós vamos ver a importância do processo penal, né? Sair lá do Datena, né? Garantias fundamentais servem para defesa de bandido, que advogado defende, mas não. A importância do advogado, né, é muito grande. A gente defende as garantias fundamentais, porque é defendendo para o outro que no dia que eu for acusado eu vou querer exigir para mim, né? Então eu tenho que sensibilizar, eu tenho que estabelecer essa cultura e mostrar essa importância de um processo penal acusatório. Além disso, eu tenho que tomar consciência, né? A segunda etapa é a tomada de consciência, né? A partir do momento que há sensibilização, se toma consciência da importância e da necessidade da reforma, e de uma reforma acusatória, né? Ou seja, primeiro tem que entender o que é o sistema acusatório, ver a importância dele, o porquê que ele existe, para depois, tomada a consciência, eu passe efetivamente para a luta parlamentar. Aí sim, propor projetos de lei, buscar ao parlamento o diálogo para construir um sistema acusatório. Após, nós vamos passar para colocar em prática, né? Projeto de lei, virar lei, estabelecer e construir a lei e botar ele em vigor, né? Sair da lei e botar ele no fórum. Ver o que acertamos e o que erramos, colocando ele em vigência, né? Que seria a quinta etapa. Nós vamos passar para a última, que seria os ajustes. O Chile demorou 10 anos para implementar o sistema acusatório deles. O Chile começa a implementação em 1992 e só vai terminar em 2002. E como é que eles fizeram isso? Fizeram a lei. Primeiro, um investimento na cultura acusatória. Mudaram a lei. Começaram implementando numa cidadezinha lá no meio do deserto do Atacama. E eles ficaram com 2 sistemas vigendo por muito tempo. Porque primeiro, eles tinham o modelo mais inquisitorial da América Latina. Por isso que o Chile é um ótimo exemplo para nós, né? O Código de Processo Penal chileno, ele tinha o mesmo juiz que investigava, acusava e julgava. Era a mesma pessoa. Eles brincaram os 3 chapéus. O juiz botava o chapéu de investigador, investigava, botava o chapéu de acusador, acusava, e depois ele botava o chapéu de julgador e julgava. E aí eles fizeram um modelo de separação absoluta dos sistemas. Eles falam de separação das águas, inclusive, né? Onde, primeiro, o juiz, para ser juiz do sistema novo, ele tinha que ter um curso de formação com aprovação. Não era só o curso, não era só fazer o curso. Ele tinha que ser aprovado na prova, de forma que ele mostrasse que ele entendeu o conteúdo ministrado e entendeu o sistema acusatório. O juiz que não quis fazer a prova ou não foi aprovado, podia fazer o curso de novo, podia repetir, não tinha problema nenhum. Era igual à faculdade, você tomou bomba na matéria, você vai lá e faz de novo. Ele ficava julgando o sistema velho, os casos do sistema velho. Por quê? Porque nenhum caso que começou no sistema velho migrou para o sistema novo. Não houve uma migração. Houve casos que começaram no sistema novo, seguiram para o sistema novo. O que eu parei de entrar com o sistema velho e passei a entrar só com o sistema novo. E os juízes que não fizeram o curso ou não foram aprovados, ficaram julgando esses casos, com base no Código Velho, tudo velho. Quando acabou os casos, os juízes foram aposentados. E ficou só o sistema novo. Hoje o sistema chileno, ele parte do juiz de garantias com um sistema de 4 audiências básicas, onde eu tenho audiência de controle de investigação,
onde, se vai investigar o sujeito, eu chamo ele lá na audiência e falo, olha, você está sendo investigado por isso, por isso, por isso. O Ministério Público tem tais elementos para pedir sua investigação. A defesa está ali presente, confirma isso. Quem vê os autos é defesa e acusação, não é o juiz. Sistema de controle de custódia, né? Nós temos a audiência de controle de detenção, onde eu tenho a detenção para levar o sujeito ao juiz de garantias, e depois o juiz de garantias, em audiência, que decreta a prisão, ouvindo a defesa antes de decretar. E tudo um sistema oral, tá? Um sistema de controle de acusação e a audiência do juiz oral, que já é uma audiência colegiada com 3 juízes participando, onde toda a prova é produzida em audiência. O juiz do juiz oral, ele sabe quando ele entra para a audiência o nome do réu e qual que é o tipo penal que ele está sendo acusado. Mais nada. E vai produzir a prova em audiência. O Chile fez essa mudança em 10 anos. Botando lá nessa cidadezinha no meio do Atacama, levando isso para uma cidade maior, até chegar em Santiago com os ajustes necessários que foram sendo feitos ao longo do tempo. No Brasil, como é que a gente tentou fazer essa reforma? Primeiro, tentou fazer sem reformar o código integralmente. Essa reforma tem que ser feita com base, primeiro, em um código novo. Segundo, nós tentamos fazer primeiro mudando a lei, quando nós não mudamos primeiro a cultura. Se a gente mantém a cultura inquisitória, o que gerou? A associação de juízes do Ministério Público, e nós falamos, não, esse tal juiz de garantias aí é ruim. Isso é inconstitucional, porque viola a minha garantia de juiz julgar do jeito que eu quero com base no inquérito. Ou seja, viola o meu direito de ser inquisidor. E não é nenhuma crítica a juiz ou ao Ministério Público, volto a repetir, são carreiras que eu admiro pra caramba. Mas a crítica é a mentalidade inquisitória que é instaurada, inclusive entre muitos advogados. Porque o sistema inquisitório, formal, escrito, ele é confortável. Ele é confortável para quem quer comodidade. Nada mais confortável do que uma alegação final escrita. Você não está preparado para fazer oral, você pega o modelo no Google, semana eu fui chamado a analisar um caso de uma prisão, fato grave e tal, e tinha coisa no pedido que não tinha nada a ver com o caso, cara. Falava que o cara era primário, eu fui lá na faca do cara, tinha passagem. E coisa objetiva, que eu disse, olha, você está me achando que o cara é babaca? Porque o escrito permite você pegar um modelo, cara. E aí provavelmente o sujeito pegou um modelo e meteu lá o modelão. Agora, se você tem que fazer uma alegação final oral, é ali, eu sei o juiz, né? É desconfortável, é difícil, exige preparo. Então, o sistema inquisitório, por ser formalizado, tudo escrito, ata, registro, papelada, ele é muito confortável também para aqueles que querem manter uma prática jurídica inquisitória, ela é confortável. O sistema acusatório ele é mais difícil, ele é mais complicado, porque ele é oral. A oralidade demanda presença em audiência, né? Demanda que o advogado esteja atento em audiência e que vá conhecendo o processo e saber como é que ele vai produzir a prova e como é que ele vai explorar essa prova oralmente no final da audiência. Né? Quantas vezes, né, nós vamos fazer audiência de rito sumaríssimo, sumário, que não tem previsão legal para alegação final escrita, e o juiz vira para você, não, doutor, alegação final escrita. Uma vez com o réu preso, eu pronto para a alegação final oral, porque eu queria justamente resolver logo, porque a prisão dele ia ser revogada na sentença, que era no máximo regime semiaberto. Excelência, alegação final oral, né? Não, escrita. Pela complexidade dos autos, era um crime patrimonial, era um furto. Altamente complexo, né? Um réu sendo julgado, complexidade zero. Uma parte só. Lembrar que o desembargador Jane Silva tinha o hábito de, no voto divergente, fazê-lo oralmente durante a sessão, porque os pares não conseguiam acompanhar no raciocínio jurídico dela. Mas Jane ela era fora de série, né? Da oralidade, né? Ela não é à toa que era ministra, né? E tem alguns juízes que fazem oral.
E esses são exceções, o que devia ser a regra. Porque a petição escrita ela é muito confortável, né? Eu vou para o escritório, sento, minha biblioteca atrás, olho ali com quem eu quero conversar para fazer uma citação que eu precise, procuro uma jurisprudência ali que encaixa o meu caso, né? Busco algo que me remeta ao que eu preciso. É muito confortável isso. É muito fácil isso, né? Então, se eu não tenho essa cultura acusatória bem estabelecida, eu não vou conseguir mudar o sistema e nós vamos ter um sistema inquisitório e vamos continuar, e não adianta de mudar a lei. A gente pode mudar a lei. Se a gente não criar a cultura acusatória, a lei vai ser, mais uma vez, uma carta de recomendações. Vídeo que acontece com o artigo 226 do CPP. Que a jurisprudência agora que você tentou falando, não, a lei tem que ser cumprida. E a jurisprudência até então dizia que não. Você pode fazer o reconhecimento do jeito que você quiser. O 226 é recomendação. Tá, não, qualquer dia desse eu vou chegar num caso de homicídio para o juiz e falar silêncio. O artigo 121 é recomendação. Você não deve matar os outros, não. Mas se matar também não tem problema, porque a lei recomenda alguma coisa. Né? Se a gente não mudar a cultura, não adianta a gente mudar a lei. Porque sem mudar a lei, hoje eu tenho a Constituição que me resguarda. Um bom juiz, ele resolve 90% dos problemas que o processo penal pode ter, julgando com a Constituição. Agora, se a gente não mudar a cultura, nós vamos continuar aplicando os velhos problemas, a velha mentalidade, ainda que com a lei reformada, não vai alterar em nada. Então, por isso, é importante a gente mudar a lei, mas nós temos que mudar a cultura. E é isso que eu vim aqui falar para vocês. Nós precisamos mudar a cultura inquisitória que nós estamos diante dela. Senão, não adianta nada mudarmos a lei. A mudança da lei tem que derivar da mudança cultural. Esse é o ponto. E aí, por isso, né, convido sempre a conhecer, né, não só o ICP também, eu sempre recomendo, mas tem muita coisa interessante no Observatório da Mentalidade Inquisitória. Inclusive, na próxima semana, o Observatório vai fazer um congresso, dia 5, 6 e 7, lá no Rio, sobre os 60 anos do golpe de 64, né, os 60 anos da ditadura militar e o processo penal. Então, todos convidados e vai ser maravilhoso, o evento está lindo, né, com apoio, inclusive, do ICP. Né? Então, essa mudança cultural ela é fundamental e é isso que eu queria trazer para vocês, essa provocação. Vamos entender a importância do sistema acusatório. Entendendo a importância, nós conseguimos com a Constituição acusatória traçar um sistema acusatório no Brasil já. Mas, se a gente não mudar a mentalidade, nós vamos continuar tendo e mantendo um sistema inquisitório da forma que ele é hoje. Muito obrigado, agradeço mais uma vez Samuel, agradeço o ICP, né, por estar aqui entre vocês e poder conversar um pouquinho sobre os sistemas acusatórios com vocês. Muito obrigado e estou sempre à disposição para as perguntas.